No mês passado eu preguei a primeira de 3 mensagens que Deus me deu sobre João Batista. E hoje eu quero pregar a segunda mensagem, talvez a mais dolorida de todas, porque no mês passado nós falamos sobre o testemunho de João Batista. Quantos lembram do testemunho de João Batista? Não simplesmente do que João Batista falou, mas do comportamento de João Batista, que ratificou a mensagem que ele havia passado para os seus discípulos, para as pessoas que iam ter com ele no deserto. No mês passado, são muitas informações e eu acabei não passando algo que era crucial. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite. João Batista era de uma linhagem sacerdotal. Tanto a família da sua mãe Isabel, quanto a família do seu pai Zacarias, que guardava turno, inclusive, quando foi revelado que seria pai na velhice, numa situação em que não havia condições humanas para tanto, mas ele escolhe a contramão e deixa o sacerdócio, e deixa o templo e vai para o deserto. Mas quem tem chamada é perseguido. E lá no deserto as pessoas começaram a ir atrás de João Batista. E a mensagem de João Batista foi tão contundente, ele tinha um compromisso tão sério com a palavra. O que leva João Batista ao deserto é exatamente o seu inconformismo com a sociedade na qual ele vivia. Ele não estava satisfeito com o tipo de religiosidade que o judeu praticava, que os pares de seus pais praticavam. Então ele começa a pregar para Israel no deserto o batismo do arrependimento, e muitas pessoas iam ter com ele. Também começa a denunciar os crimes dos poderosos, e dentre esses crimes, o mais audaz de todos, o adultério do rei Herodes com a sua cunhada Herodíades. E isso faz com que o ministério de João Batista seja, aos olhos dos homens, pastor Lindomar, encurtado. Se ele tivesse deixado de lado, talvez ele percorresse um caminho mais longo, mas ele tinha um compromisso com a verdade. E ele sabia que ele não podia afagar egos, de quem quer que seja. E ele começou a denunciar tudo que estava errado em Israel. Porque, afinal de contas, ele tinha sido gerado para ser o precursor do Messias que estava chegando, do reino que estava sendo estabelecido na terra. E ele sabia que tudo estava fora do lugar. E apesar de os judeus estarem acostumados com os cultos, apesar de os judeus estarem acostumados com os louvores, com os cânticos, apesar de os judeus estarem acostumados com as festas e as dedicações, o coração daqueles homens estava distante de Deus. E isso não poderia ficar sem ser denunciado. Então, João Batista começa a denunciar. E isso faz com que surjam muitos inimigos. Os líderes judaicos, os fariseus, começam a ir até João procurando uma oportunidade de pegá-lo, assim como fizeram com Jesus. E chega a um ponto que torna-se insuportável para o rei Herodes manter João Batista falando de seus pecados livremente na sociedade. Então ele manda prendê-lo. E é sobre este momento da história de João Batista que eu quero pregar nessa noite. Eu fiz um pequeno recuo na história, para que você que talvez não tenha estado aqui, entendesse que essa mensagem é uma continuação, uma continuidade daquilo que Deus ministrou ao nosso coração. E se você não estava aqui, depois você pode ir no nosso canal e assistir, se tiver interesse. Se não, tudo bem, fique com essa palavra que Deus está transmitindo ao nosso coração nessa noite. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia
Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 7. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 7. Versículos 18 a 23. E os discípulos de João relataram-lhe todas essas coisas. E João, chamando a si 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? Quando aqueles homens chegaram junto de Jesus, disseram: João o Batista enviou-nos a vós, dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? E na mesma hora, ele curou a muitos de suas enfermidades e males e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos, ele deu a visão. Então, Jesus respondendo, disse-lhes: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. Nós estamos acostumados, irmãos, e eu estava conversando essa semana em minha casa. Nós pentecostais, nós somos um povo muito peculiar. Nós somos acostumados a pregar mensagens de triunfo, mensagens de vitória. E nós gostamos disso, pastor Jefferson. E na verdade nós somos criados para vencer, nós não fomos criados para a derrota. Mas existem situações na vida que nós chamamos de processo. E antes de um resultado, existe um processo natural. E muitas vezes nós queremos encurtar o processo. E muitas vezes nós até nos ofendemos quando a coisa sai um pouco do nosso script, ou quando entendemos que o processo está alongado demais. João Batista havia denunciado o pecado de Israel, e como o maior profeta do antigo pacto, da antiga aliança, porque esse é o testemunho que sai da boca do próprio Jesus, linhas abaixo, nesse mesmo texto, eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque daqui a pouco mais eu vou ler um pouco mais, ou além daquilo que nós lemos até agora, então deixa a sua Bíblia aberta. Então Jesus dá um testemunho de João o Batista, dizendo que ele é o maior de todos os profetas, que veio até a instituição do reino. Também vai fazer algumas outras declarações que vão tocar a nós, e que são muito importantes para nós. Mas aquele grande profeta, ele estava, como qualquer um de nós, ele tinha suas expectativas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes na sua vida você já traçou algo na sua mente e você confiava firmemente que o resultado seria exatamente conforme o caminho se mostrava para você? Quantas vezes você já fez isso? E quando chegou na hora do resultado, não era nada daquilo. Quantos já experimentaram isso? Além de mim. Eu vou levantar a mão. Ah, amém. Eu imagino que essa é uma pergunta retórica. Porque todos nós já esperamos um resultado e fomos surpreendidos com algo que não era exatamente aquilo que nós acreditávamos. E João, apesar de ser um grande profeta, o maior de todos do antigo pacto, e por que ele é o maior de todos os profetas do antigo pacto? Porque todos os profetas profetizaram acerca do Messias, e foi ele quem teve a grata satisfação e a honra de apresentá-lo ao mundo, dizendo, quando ele veio em sua direção, ele diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele ainda fazia parte da antiga aliança. Ele ainda estava acostumado com aqueles ritos antigos.
os ritos de seus pais, todo o trato do culto judaico estava na cabeça e no coração de João Batista. E ele tinha uma expectativa messiânica, e a expectativa messiânica era uma expectativa de juízo. Tanto que quando ele apresenta a Jesus, ele diz: olha, ele é maior que eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele completa a expectativa messiânica dizendo: mas, como Messias, ele tem na mão a pá, e ele vai fazer a limpeza necessária. E por certo, quando os judeus ouviram aquela ministração, devem ter dado um glória a Deus, como nós damos um glória a Deus quando nós somos tocados com uma palavra de júbilo nos nossos cultos de celebração. Mas havia uma distância entre a expectativa do profeta e o plano de Deus. E ainda que como profeta, muitas vezes nós pregamos uma palavra que nem mesmo nós entendemos no momento, porque nós estamos sujeitos, conforme aquele lindo musical que aconteceu alguns dias atrás aqui na nossa igreja, nós estamos sujeitos a espaço e tempo. Mas nós temos um Deus, e o Deus a quem nós servimos, ele é um Deus atemporal. Então ele não tem pressa, porque ele nunca se atrasa. Ele sabe exatamente o percurso que precisamos percorrer para que as coisas aconteçam exatamente conforme o seu decreto e o seu propósito acerca de cada um de nós. Mas João, ele nutria em seu coração uma expectativa de limpeza. Afinal de contas, Israel estava corrompido. Afinal de contas, o juízo de Israel era iníquo. Afinal de contas, a corrupção havia tomado conta do governo da época. Afinal de contas, os líderes religiosos estavam mais atrás do lucro do que de trabalhar o coração daquelas pessoas que eles sabiam estarem afastadas de Deus, ainda que prestando seus sacrifícios regularmente. Então ele esperava que as coisas entrariam nos eixos. E as coisas estavam entrando nos eixos. Mas não conforme o procedimento do profeta. Não conforme as nossas expectativas, que muitas vezes nós criamos nos dias que nós vivemos. Não. Deus, ele tem um jeito de trabalhar em cada situação. E agora, ele é lançado numa prisão. Um homem de fé, convicto do seu chamado, não negociava seus princípios, mas agora ele estava enfrentando um desafio maior que a sua própria capacidade de lidar com as adversidades. Porque chega um momento na vida de todos nós, que nós atingimos o nosso limite. E a nossa fé, escute bem o que eu vou falar, a nossa fé não é suficiente. Meu Deus. Quando Deus me deu essa palavra, pastor, eu senti dores. Porque eu sei que é uma palavra que vai na contramão de todo o triunfalismo que nós estamos acostumados a ouvir. E às vezes até incautamente a pregar. Senhores pregadores, eu vou falar exatamente o que o Espírito Santo me cobrou essa semana. Nós temos de ter muita responsabilidade do alto dessa tribuna, ou de onde nós estivermos. Porque além do que Deus disse, nós não devemos acrescentar nenhuma vírgula. E ainda que as expectativas estejam voltadas para uma resposta que seja positiva, nós não podemos nos curvar a agradarmos os nossos ouvintes. E João vai certinho. Ele vai trabalhando do jeito que Deus quer. E qual é o prêmio?
Qual é o resultado? Qual é o pódio de toda uma vida dedicada? De toda uma abstenção? Porque ele abre mão de algo que era justo e até legal para ele. Ele podia ser sacerdote, ele devia ser sacerdote, mas ele está inconformado e ele sabe que lá naquele local, ele não poderia falar a palavra que Deus havia colocado em seu coração. Então ele toma o caminho inverso, ele vai para o deserto, e ele se torna um pregador do deserto. E hoje nós estamos correndo um risco muito grande. Eu sempre disse, eu sou um homem de tecnologias, eu gosto da tecnologia. Talvez eu não a domine como gostaria, mas eu gosto dela. E eu sei que pode ser uma ferramenta favorável, mas eu também entendo os perigos da tecnologia. E hoje o que nós estamos vendo se formar dos campos tecnológicos são pregadores que estão correndo atrás de multidões, preocupado com os haters, preocupado com os blogs, preocupado com aqueles que vão dar o dislike, estão querendo pregar mensagens que sejam acessíveis, palatáveis, mas o pecado continua sendo pecado, e eu posso me vestir bem, eu posso falar bem, eu posso cantar bem, eu posso me apresentar bem, mas se eu não me livrar do pecado, tudo isso que eu estou fazendo não vai servir de nada. E João, ele se despe das suas vestimentas, e ele vai se vestir da forma mais rudimentar, porque ele não quer se parecer com a religião de sua época. E qual é o prêmio de João? Ele é lançado na cadeia, e lá, humanamente, ele se sente esquecido. E quando Deus me deu a primeira palavra sobre João, Ele não me deu as outras duas. E um dia eu estava dirigindo, depois de ter pregado a primeira mensagem, e o Espírito Santo me falou, não era uma palavra, são 3 mensagens e elas estão conectadas. Mas a segunda delas, eu vou tratar no seu coração. Porque a segunda mensagem, essa mensagem eu disse para o meu filho, é certamente a mensagem mais dolorida e dolorosa de todas. Porque ela fala das nossas frustrações, ela fala de quando parece que Deus não está nos ouvindo, ela fala de quando as nossas expectativas são frustradas, ela fala de quando aquela palavra não acontece, ela fala daquele momento em que parece que o Evangelho funciona para os outros, mas não funciona para mim, não funciona para você. Mas ela continua falando. E por que ela fala? Porque Deus não está preocupado em encher uma igreja de pessoas satisfeitas. Ele está preocupado em encher corações vazios, que estão perdidos por causa do engano do pecado. É isso que Ele quer fazer. Ele quer corrigir a nossa postura espiritual. E o maior de todos os profetas, que recebe louvor do próprio Senhor Jesus, se sente sozinho, se sente atormentado. A dúvida toma conta de seu coração. Se você já estudou a Bíblia, se você já leu a história de João, todos os episódios nos quais ele aparece nas páginas dos evangelhos, em todas as situações, ele está muito convicto, muito senhor de suas emoções. Ele sabe exatamente quando alguém vem e diz assim, você conseguiu arrebanhar um número inimaginável de pessoas nessa região inóspita. Você é o Messias? E ele diz, eu não sou o Messias.
Eu não me considero nem um grande profeta. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou o pregador do coração sequioso. Eu sou aquele que está preocupado com a necessidade mais profunda do coração das pessoas. Deus havia colocado no coração de João Batista a essência do Evangelho. E ele foi chamado para uma posição sui generis. Ele é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele não vai experimentar o tetelestai, o está feito, o está pronto, está acabado, está consumado, está pago. Não há mais nada que o homem deva a Deus, porque Jesus já pagou as nossas dívidas. Ele não vai enxergar isso, mas ele vai enxergar o cumprimento da promessa, andando entre o povo, entre a população carente. E ele diz com toda convicção: eu não sou digno de carregar suas sandálias, eu não sou digno de olhar para ele. Em outro episódio, quando seus discípulos vêm dizer a ele: olha, ele também está batizando, ele responde de forma muito sábia: ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Mas agora ele está preso e ele se sente sozinho. E eu gostaria que você pensasse, porque seus discípulos têm acesso a ele. Então os discípulos vão e começam a dizer: olha, aquele homem de quem você falou, seu primo, seu parente, ele está fazendo milagres extraordinários. Ele arregimenta uma multidão de pessoas. Por onde ele passa, as coisas acontecem. Então, pastor Glaucio, eu penso, vou conjecturar, porque o texto me abre essa porta. E eu gostaria que você pensasse, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é o poder de Deus. E o Espírito Santo vai nos levando. E agora, Damares, ele está lá. Eu imagino que na solidão daquele calabouço, ouvindo gracejos dos guardas, que diziam: olha, você não estava incomodado? O rei continua fazendo todas as suas peripécias. E mais cedo ou mais tarde, você sabe que a sua palavra vai lhe custar a sua vida. Agora ele está ouvindo o que Jesus está fazendo. E ele começa a indagar em seu coração: mas será possível que alguém que dá vista aos cegos, mas será possível que alguém que ressuscita os mortos, mas será possível que alguém que quando passa, os corações são tocados, são inflamados, mas será possível que aquele homem que eu tive o privilégio de batizar, e quando ele saiu da água, eu vi o Espírito Santo se materializar sobre ele, numa forma corpórea de pomba, dizendo, e uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas será possível que tudo isso vai acontecer e a minha condição não será mudada? E quando isso acontece? E quando o céu se cerra? E quando as campanhas não são atendidas? A palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração foi essa. João tinha caminhado bem, mas João precisava aprender a lição mais dolorosa de seu ministério. Aquela que Paulo, a duras penas, também teve de aprender e declarar: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, tem a capacidade, o condão de me separar do amor de Deus que está na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. João, João, meu filho, você nasceu para um propósito.
Eu nem vou te contar tudo, João, para não estragar a festa. Agora, uma coisa eu posso te garantir, João: o seu trabalho não ficará esquecido, nem será em vão. João, se você fosse um homem comum, você viveria 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos no máximo. Agora, João, você não é um homem comum, então você vai viver pela eternidade. E enquanto houver história da igreja, João, os seus feitos serão relembrados e o seu nome será citado como alguém que passou pelo processo, ainda que a duras penas, mas não negou o meu nome. Bem-vindo, João. Este é o Evangelho. Nós gostamos, lemos, Ele é poderoso para fazer tudo. Mas é tudo. Inclusive, é poderoso para me fazer passar por um processo que eu detestaria passar. João era um homem fervoroso. João era um homem de oração. João era nazireu, consagrado. Ele não se metia com nada errado. Comia a comida mais simples, porque não queria pecar nem nos mínimos detalhes. João, estão indo os guardas aí fora. Falaram que vão te levar preso. É? Na cadeia alguém diz: João, tem um plano para te matar na festa. Mas aí o coração de João fica angustiado. Como uma figura tão importante e fervorosa, João agora está cercado de dúvidas. E nós? Como é que nós nos comportamos quando nós também somos tomados de momentos de incerteza e provação? A primeira pergunta: como conciliar o poder de Deus com as nossas angústias? A frustração é um gatilho da angústia. A gente gera uma expectativa e a gente faz festa antecipada. Pastor Jadir, João chegando em casa com seus discípulos dizendo: você viu? O Messias está aí. Essa bagunça acabou. O juízo vai ser executado. Finalmente, nós teremos um culto de verdade a Deus. Todos os desejos do coração de João são sérios e sinceros. Mas tem um detalhe: ele não combinou com Jesus o modus operandi. Está curando? O Messias ia curar. Está restaurando as vistas dos cegos? O Messias ia fazer isso. Está escrito. Quando ele fala, as multidões ouvem a sua voz. O evangelista Mateus chega a citar no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, ele diz: e as multidões, e concluindo esse discurso, a multidão se admirava de suas palavras, porque ele as falava com
como quem tem autoridade, e diferentemente dos escribas e fariseus, é o Messias. Se o Messias chegou, todos os nossos problemas acabaram. Se eu aceitar Jesus, os meus problemas vão acabar. E tem gente pregando isso por aí, e tem gente querendo solução rápida, e acreditando que isso é verdade. Se eu aceito a Jesus, os meus problemas não acabam. Eles só são depositados no lugar certo. Porque antes os meus problemas eram depositados na incerteza das coisas que governavam a minha vida. E agora, tendo decidido entregar meu coração a Jesus, os meus problemas são depositados aos pés da cruz de Cristo. Oh! Talvez você saiu de casa dizendo assim: não, hoje eu preciso de ouvir uma palavra que me jogue lá em cima. Sinto muito, hoje não é o dia. Hoje é o dia de ouvir uma palavra que nos prega na cadeira, que sacode o nosso corpo, que balança a nossa cabeça, que mexe com as nossas estruturas, e que pergunta a cada um de nós: você sabia que o Evangelho é isso? Você sabia que o Evangelho é o poder de Deus para transformar a humanidade? Você fazia ideia que o Evangelho não nos deixa sozinho, mesmo quando nós acreditamos que nós somos completamente abandonados? Quer ver? Quando eu estava transcrevendo a mensagem, porque eu já falei para vocês, Deus me dá a palavra, eu fico muitos dias com a palavra na minha cabeça, estudando, lendo, leio muitos livros, faço muitas pesquisas e não escrevo nada. Se for de Deus, na hora certa, ela vai passar todinha para o papel. E o que eu esquecer é porque Deus não queria que eu anotasse. E aí eu fui transcrever. E aí quando eu estava transcrevendo, lendo a Bíblia, como conciliar o poder de Deus com a minha angústia? Salmo de número 40, o Espírito Santo falou ao meu coração, versículo 1. Esperei, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós nos sentimos tão abraçados, tão afagados. E aí eu falei: Espírito Santo, obrigado. Eu já estava me sentindo muito moído. A palavra estava muito dura. Minhas costelas, meus ossos estão amassados. Aí o Espírito Santo falou assim: lê de novo. Esperei. Esperei pacientemente pelo Senhor. O Espírito Santo me perguntou: quantas vezes você passou pela expressão paciência e pulou direto para ouvir o meu clamor? Esperei pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Mas o salmista não está dizendo isso. Ele está dizendo: esperei
pacientemente pelo Senhor. Um dia eu precisava despachar com um juiz, e eu sabia que o resultado da causa do meu cliente estava diretamente ligado àquela conversa. E aí os assessores me falaram: olha, o doutor está muito ocupado hoje. Já tem 2 horas que ele está lá dentro conversando com 2 advogados de alto calão. Volta outro dia, eu te aconselho. Se eu não precisasse, o que eu faria? É mesmo. Eu tenho outras coisas para fazer. Só que quando ela me falou isso, chegou uma outra advogada e falou assim: doutor, o senhor vai embora? Posso pegar seu lugar? Eu falei assim: não, desculpa, vou ficar. Aí a assessora falou: mas e se ele não puder atender? Eu falei: ele já não está me atendendo. Eu só vou continuar do jeito que eu estou. Eu estou na expectativa de alterar a minha condição. Vou ficar. Aí ela falou: você está precisando. Eu falei: você não sabe quanto. E eu fiquei. Tinha hora que o meu cérebro falava assim: vai fazer outra coisa. Volta outro dia. Daqui a pouco a outra advogada aparecia na porta: tem certeza? Se o senhor desistir, me avisa, porque já tem gente na porta esperando atrás de mim. Eu falei: desculpa frustrar a expectativa, mas daqui não sai, daqui ninguém me tira. Depois de muito tempo, eu não sei se 1 ou 2 horas, o juiz sai lá de dentro, com um olhar como quem tinha, como se eu estivesse esperando 2 minutos. Oi, doutor, você está bem? Tudo bem? Quer tomar um cafezinho? Me desculpa, eu estou muito cansado, eu vou tomar um café, daqui a pouco eu volto. Mas aí a advogada apareceu lá na porta e falou assim: o senhor vai ficar? Eu falei: você também, fica depois, porque o meu vai ser rápido. Porque o maior processo eu já passei, o tempo. Fica aí, eu te aconselho, você também é persistente. E eu entrei. Depois de alguns poucos minutos conversando, ele falou assim: rapaz, você esperou esse tempo todo só para isso? Eu não acredito que ainda ninguém resolveu a sua causa, porque eu havia ouvido falar que ele era o juiz substituto, era a minha oportunidade. E eu fui lá. E ele falou: é isso que você precisa? Pegou a caneta, assinou e falou: está feito. Esperei com paciência pelo Senhor. Mas não para aí não. O que o salmista diz? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e atendeu todos os meus pedidos. Onde você leu isso? Só está dizendo que ele ouviu. Significa que pode demorar, ele vai ouvir. Pastor, mas que palavra é essa, hein? Não vai ter uma conversão hoje. Você está enganado. Hoje é o dia da salvação. Esse é o dia da salvação. Eu não estou enganando ninguém aqui, não estou dizendo que enganamos quando pregamos outra coisa, não. Eu só estou dizendo para você que o Evangelho é isso. O Evangelho continua sendo o poder de Deus. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas quando Ele fez isso, pastor? Salomão me responde, Eclesiastes 3:1. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Pastor, mas a falta de resposta me deixa angustiado.
me deixa em dúvida, me deixa sem saber a decisão que eu tenho que tomar. Salmo de número 120, versículo 1, tem resposta para isso. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Vai falar com Deus, vai dizer para Ele. Como compreender o poder de Deus diante da inversão de valores da sociedade? Eu imagino, pastor, que alguém deva ter perguntado a João, até em tom jocoso, mas você não disse que ele tinha a pá na mão? Você não disse que o machado estava posto à raiz da árvore? E o que João falou, pastor? É verdade ou não é? É verdade. Mas é verdade no tempo de Deus. O machado estava realmente posto à raiz da árvore. No tempo certo a árvore ia ser cortada. Mas não na cronologia de João Batista, nem na cronologia dos discípulos, nem na nossa cronologia, porque Deus não está preocupado em atender às nossas expectativas. Deus está interessado em resolver os nossos reais problemas. O problema é que nós não queremos que Deus resolva os nossos problemas, nós queremos que Ele atenda às nossas expectativas. Nós marcamos uma audiência com Deus e ao invés de apresentarmos os nossos problemas, nós descrevemos as nossas expectativas. Qual o seu problema, meu filho? Eu queria viajar. Não, isso não é problema, isso é uma expectativa. Qual o seu problema, meu filho? Eu queria ser mais conhecido. Não, isso não é problema, isso é uma expectativa. Qual é o seu problema? Eu queria que essa situação fosse resolvida assim, assim, assim. Não, isso não é problema, isso é uma expectativa. Qual é o seu problema? Lá no cárcere, João vai experimentar e vai entender que o seu real problema é que apesar de ele ter uma conduta ilibada, sua fé não era suficiente para ele se garantir sozinho. Ele ia ter que recorrer a Jesus. E mesmo conhecendo toda a verdade, ele não tinha capacidade de sobreviver sozinho, e então ele vai ter de aproveitar aquela oportunidade no momento da angústia para clamar ao Senhor. Diante de tantas injustiças, como aceitar que um rei tirano e bêbado, uma mulher adúltera e uma jovem fútil produzisse tantos estragos na vida de um homem de Deus? Essa é a nossa visão. Nós olhamos de frente ou de baixo. Deus olha de cima. E o máximo que Deus estava enxergando era uma espada na mão de um soldado. O máximo que Deus iria enxergar era o sangue espirrando para todo lado e a cabeça de João sendo despreendida do corpo. Mas Deus continuava vendo um homem íntegro que iria sair dessa vida um pouco antes do tempo normal e adequado para o seu jeito de viver, mas que não perderia a eternidade. Nós estamos tão preocupados em preservar a nossa vida, preservar o nosso nome, preservar a nossa estirpe, preservar os nossos conceitos, que nos esquecemos que o caminho de Deus é perfeito e que a palavra de Deus é poderosa.
O caminho de Deus é o mais perfeito possível. Irmão, me entenda, eu não vim nessa noite para pregar o sofrimento, não. Eu detesto o sofrimento, nenhum de nós foi feito para o sofrimento, mas a ausência de Deus na sociedade tem produzido sofrimentos. O que eu vim pregar para você aqui nessa noite é que Deus não está interessado em nossas expectativas. Deus está de olho nas nossas necessidades. Mais do que o que você pensa que você precisa, é aquilo que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Mas quando nós nos deparamos com situações tão adversas e nós olhamos, não é possível. Eu me lembrei de um outro episódio de um grande homem de Deus, um profeta, Abacuque. Ele começa o seu livro dizendo: até quando, Deus? Até quando gritarei violência e tu não me ouvirás? Até quando, Deus? Até quando eu gritarei contra a maldade alheia e tu não nos salvarás? Por que razão, Deus, tu nos permite ver a iniquidade? Por que a destruição e a violência estão diante dos meus olhos, Deus? Aqui no meio do povo, quem suscite a contenda, quem produza o litígio, e por causa dessas coisas, a lei se afrouxa, e a tendência da sentença é nunca ser verdadeira. Porque o ímpio cerca o justo, e o juízo é pervertido. Eu não estou falando do Brasil, não. Essa é a oração de Abacuque. Os mais desavisados pensaram que eu estava reclamando do Brasil. Não. Abacuque, capítulo 1, versos de número 2 a 4. Você pensou que eu tinha feito uma anotação de alguma coluna? Não. É Abacuque reclamando. O povo está corrompido, a justiça falha, os homens são frouxos, quem diz está adorando está com o seu coração longe de Deus. Até quando nós temos de ver tudo isso? E Deus está silente. De repente Deus responde: Abacuque, já que você está tão decidido, eu vou te falar algo que quando você ouvir, vai tinir seus ouvidos. Pastor Jefferson, Deus falou assim: Abacuque, prepara a orelha, porque vai arder. Você está achando que está ruim, Abacuque? Vai ficar pior. Porque eu não posso proteger um povo que não aceita a minha proteção. Porque eu não posso ouvir um povo que me honra com os lábios, mas o coração não está nem aí para mim. Porque eu não posso proteger um povo que pensa que por entregar as ofertas alçadas, salvos. Que pensam que por oferecer os sacrifícios, não serão penalizados. Levantarei a pior de todas as nações. Levantarei os caldeus e executarei o meu juízo. Mas escute, Abacuque, não será de todo ruim. Farei com que eles tomem conta do meu povo. É o único jeito. É deixar que um homem mau leve cativo os meus filhos e ordenar no coração desse homem mau, que depois nós viríamos a saber que se chamaria Nabucodonosor: não mexa nos meus escolhidos. Como Israel está distante de mim, eu só tenho um jeito. Vou permitir que o aperto venha de todos os lados e vou protegê-los no lugar mais perigoso e violento possível. Meu irmão, minha irmã, este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus.
talvez você quisesse ouvir palavras que são dirigidas, palavras de bênçãos, palavras de promessa, e eu estou profetizando palavras de bênção, palavras de promessa, porque a Bíblia diz: mas se este meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. João estava frustrado. O Batista estava, sim ou não? Sim. Mas como é que João se comporta com a frustração? Ele poderia guardar silêncio. Ele poderia ficar revoltado. Seu coração não consegue entender. Meu irmão, nós não entendemos tudo. Na verdade, nós não entendemos quase nada. Nós andamos por fé e não por vista. É mais ou menos assim. O Espírito Santo liga o GPS e a gente vai. E não tem aquela vozinha chata. Entrar na primeira rua, entrar na segunda rua, a 200 metros, a 300 metros, e aí você entra numa rua que nem é rua, porque o GPS erra, mas o Espírito Santo não erra. Ele diz: fica parado, não se movimenta, não sai do lugar, agora levanta a sua cabeça, que é hora de levantar e andar, porque não será aqui o vosso descanso. João Batista poderia ficar revoltado, ele poderia compartilhar a sua frustração ou suas frustrações com os seus discípulos. Ele poderia muito bem dizer: eu pensei que ele faria alguma coisa por mim, estou enganado, mas ele não faz nada disso. Ele age de forma transparente. Ele não tem medo de revelar a fragilidade da sua fé. E ele diz exatamente o que aflige o seu coração. Pastor, o Espírito Santo ministrou uma palavra muito profunda nesse tempo. Ele disse para mim: pensa para um pastor chamar os seus liderados e falar assim: estou com medo, tenho dúvidas. Nós somos criados numa cultura de super-homens, de super-pastores, que não tem respostas que não podem ser dadas. Nós temos de saber tudo, nós precisamos controlar tudo. E aí vem Deus e permite que o maior profeta do antigo pacto sinta medo, e agora da prisão ele não pode falar com Jesus sozinho. E Damares, Carine, o que ele tem que fazer? Ele tem que chamar os seus alunos e falar: ei, lembra que eu falei que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Lembra que eu falei que ele é o Messias que havia de vir e não eu? Lembro, João. Lembra que eu falei que ele tinha que crescer e eu diminuir? Lembro. Pois é, minha cabeça deu um nó, não consigo orar, me sinto vazio. Faz o favor para mim, vai lá e pergunta a ele se é ele mesmo ou se eu estava enganado. Fala com ele. Ele está fazendo tanta coisa extraordinária, mas eu não consigo acesso. E eu já estou indo para o final da mensagem, porque agora é aquela hora que o Espírito Santo vai completar a obra no seu coração. Eles chegam e perguntam a Jesus: pensa num pregador no auge do ministério. Chega alguém, pastor Jadir, e fala assim: ei, lembra João? João está preso, teu primo. Desculpa, mas ele ficou em dúvida, porque ele não entendeu bem.
Na nossa visão, o Messias é poderoso. Na nossa visão, o Messias vence Roma. Na nossa visão, o Messias desbarata Herodes. Mas está tudo do mesmo jeito. Não está acontecendo nada, Jesus. Ei, você está entendendo que a sua oração falsificada tem produzido inúmeros problemas para o seu coração? Tem produzido inúmeros problemas para a sua alma? Um dia eu estava muito angustiado, lá atrás, no início do meu ministério, uma perda muito marcante para mim, e eu estava muito revoltado, pastor. Meu primeiro filho. Meus filhos estão aqui, Felipe e Mateus, graças a Deus. Mas nós temos mais um, que veio antes do Felipe. Mas Deus não quis que ele nascesse. Eu estava muito revoltado. Uma semana antes de nascer, ele embola o cordão umbilical do braço e morre. E eu com 23 anos, há 2 semanas do Dia dos Pais, e orando aquela oração enlatada: tudo bem, Senhor, que se cumpram os seus propósitos. Mas lá na minha alma eu pensava: se eu encontro Jesus hoje, sei não ia ficar bom o negócio não. Para piorar, tem aquele momento que alguém quer te acariciar e não sabe o que fazer. E aí você já ouviu aquela frase: a emenda fica pior que o soneto. Estou eu sentado, todos os pais recebendo o presente do Dia dos Pais. E eu ali, sou pastor. Tudo bem, vou ver meu filho no céu. Uma irmã querendo me agradar fala assim: seu presente, pai. Só falei isso 2 vezes na minha vida. Essa é a 3ª vez que eu conto essa história. Falei: obrigado. Magro, um palitinho, paletó, escola dominical. Mas Deus tem os seus propósitos. O Espírito Santo conhecia meu coração, sabia que as minhas orações estavam todas atropeladas, que eu estava desviado, estava na beira do ódio. Deus usa o pastor João Manel. Ele sentou atrás de mim, me abraçou, e eu senti o abraço do Espírito Santo. E ele falou assim: fala tudo o que você está sentindo. Isso tudo aí que você está dizendo é mentira. Conta tudo. Deus já sabe que você está revoltado. Deus já sabe que você está irritado. Chora, meu filho. Quem disse que você é super-homem? Eu desabei. E ele falou: seu filho já está no céu. Você não. Cuida do seu coração. Eu levantei, pedi perdão a Deus e falei: Senhor, eu sou um péssimo pastor. Jesus, se eu pudesse, eu te enforcava. Mas eu estou aqui. E eu só não quero desviar. 6 meses depois, os médicos disseram:
Sua esposa passou por um processo muito doloroso. A perda envolveu infecção, muita coisa, muito séria. Quase perdi a minha esposa. E ele falou, olha, não sei se ela vai poder ter filho. Eu falei, fala mais. 6 meses depois, quando ele falou assim, daqui a 6 meses, tomando esses remédios, vocês tentam. Vamos ver, quem sabe um dia. 6 meses depois, Deus falou, vai lá, Felipe. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Mas eu precisei aprender a extrair sinceridade do meu coração. Eu quero que você, nessa noite, ore com a maior sinceridade do seu coração. Você pode até me dizer que está bem, mas não adianta dizer para Jesus que está bem. Então, quando estiver mal, diga, está mal, Jesus. Estou triste, Jesus. Estou querendo desanimar, estou quase desviando, Jesus, mas tem misericórdia de mim, Senhor! O salmista no Salmo de número 139 diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe, Senhor, Tu entendes os meus pensamentos. Salomão, no livro de Provérbios, provérbio de número 10, versículo 9, diz, quem anda em sinceridade, anda seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos, será desmascarado. O Espírito Santo está desnudando a nossa alma nessa noite, porque o Espírito Santo quer derramar poder e graça nesse ambiente, mas quando nós abrirmos o nosso coração verdadeiramente, meu irmão, você vai ver as pessoas acontecendo milagres ao nosso redor assim, e ninguém vai se assustar. Isso tem que ser normal a cada um de nós. Jesus vai e responde, Senhor, é o Senhor que é o Messias mesmo? Qual foi a resposta de Jesus? Está no texto. Volta para a Bíblia. Versículo 21. Coloca aí para mim, versículo 21, capítulo 7 de Lucas. Capítulo 7 de Lucas, versículo 21. Eu vou ler o 20. Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João o Batista enviou-nos a voz dizendo, és tu aquele que deveria de vir ou devemos aguardar por outro? Cadê o versículo 21? Ah, está aqui, não está aí, eu estou esperando aparecer aí. O que está escrito aqui? Leia em voz de coro. Quando? Na mesma hora. Ele fez o quê? É estranho isso, pastor Gamos. Eles fizeram uma pergunta. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Pastor Joel, pastor Lindomar. Senhor, o Senhor é o Messias mesmo? Ele olhou a multidão assim e falou assim, enxerga. Levanta. Se apruma. E foi resolvendo os problemas. Irmão, tem hora que o discurso não resolve. É a hora de nós vermos os milagres. Quando há sinceridade no nosso coração, a resposta de Deus é pregada aos olhos e também aos ouvidos. Então Jesus, depois de fazer tudo isso, diz, vá até João e diga o que vocês viram e ouviram. Aleluia! Ele poderia dizer, sim, sou eu mesmo. Diga para ele, eu não vou tirá-lo dessa situação, mas eu sou o Messias. E a resposta estava dada, pastor Lindomar.
Mas ao invés de responder, ele fala assim: vejam. Eu já preguei a palavra. Chegou a hora de nós vermos os milagres acontecerem. A palavra já foi pregada. A palavra não é menos importante que os milagres, mas a Bíblia diz que os milagres seguirão aqueles que acreditarem. Chegou a hora dos milagres. Quando nós abrimos o nosso coração e falamos com sinceridade acerca do que está no nosso coração, os milagres começam a acontecer aos nossos olhos. Os discípulos saem apressadamente para dar a resposta. E ao invés de Jesus dizer: está vendo? Até João duvidou. O que ele faz? Ei, para que vocês não pensem que João é um qualquer. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço? Agitado pelo vento? O que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo assim: o que vocês foram ver no deserto é um homem que não se dobra. Esse é João. O que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de vestes reais? Não. Vocês foram ver no deserto um homem que não se corrompe. O que é que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Eu digo a vocês, João não é só um profeta, João é o maior profeta nascido de mulher. Depois de uma confissão sincera do coração, João recebe o testemunho do próprio Jesus. Ninguém é igual a ele. Mas eu vou dizer a vocês, quando a obra for completa, o menor do reino é maior que João. Não é melhor que João, mas tem mais privilégios, porque vai entender a obra completa. Agora João não entende, assim como Pedro também não entendeu no momento, e ele disse: o que eu faço, você não entende agora, mas no momento adequado você irá entender. Eu quero te convidar a ficar de pé. Tá ligado, irmão? Continua tocando esse aí mesmo. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. E se duvidar? Se eu duvidar, eu vou falar: estou duvidando. Aumenta a minha fé. Vitória nessa hora.